Glórias ao Senhor Jesus. Então, sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 29. Capítulo de número 29, versos 25, 26 e 27. E depois vamos ler o 31. Glória a Deus. Gênesis. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, versículo de número 25. E aconteceu que, pela manhã, Jacó, quem? Viu que era Leia, viu que era quem? Viu que era quem? Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isto? Não que tenho servido por Raquel, por que então me enganaste? E disse Labão, não se faz assim aqui na terra. Não se faz assim aonde, irmãos? E a menor se case antes da primogênita. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servireis. Versículo de número 31. Vendo, pois, quem? Que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus me deu uma palavra essa madrugada e o tema é para mim. E o Senhor falou, eu estava ali orando, falei, Senhor, mas esse tema que o Senhor está falando é para mim. Deus, não negocie seus princípios por causa das suas necessidades. Não negocie os teus princípios por causa das tuas necessidades. Vamos dizer todos? Não. Pode falar, não negocie os teus princípios por causa das suas necessidades. Pai, fale conosco, libere a sua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Não fale o que queremos, mas o que precisamos. Usa aquele sonoplasta, se eu estou fazendo, eu vou te dar honra, glória e louvor para todos sempre. Só quem crê diz amém, que Deus vai usar aí no nome de Jesus. Quando me foi dada a oportunidade de trazer a palavra, eu comecei a pedir ao Senhor que me desse uma palavra. É interessante que começou a bradar no meu coração algo sobre princípios, porque nós sabemos que os princípios, eles não têm preço, eles têm valores. Na nossa vida como servo e serva do Senhor, evangelista Wellington, princípios são inegociáveis. Muitas das vezes nós, para poder desfrutarmos de algo, nós acabamos entregando as nossas necessidades e assim perdendo os nossos princípios. O texto que nós vemos, ele é bem conhecido, todos aqui eu creio que conhecem a história. Quando o Senhor vai prometer a Rebeca, quem? A esposa de Isaac, que daria-lhe filhos. A palavra do Senhor foi que o menor serviria ao maior. Porém, antes de Isaac morrer, ele grita por Esaú, que era o filho mais velho, assim, poucas horas, mais velho, porque eles eram gêmeos. Ele grita por Esaú e fala, Esaú, me traga um guisado, porque eu quero te abençoar antes que eu morra. Eu quero que tu siga o princípio da bênção, assim como eu estou seguindo, através do meu pai Abraão. Eu estou seguindo e quero passar para ti também o princípio da bênção. Porém, diz o texto que Rebeca, ela faz o quê? Ela ouve que Isaac abençoaria a Esaú. Então ela toma logo as providências e ela vai então
aqui quebraram o primeiro princípio, que é um princípio espiritual. Nós não podemos quebrar, negociar nem princípios naturais, imagina espirituais. Tudo tem um preço. Às vezes pagamos preço por querer viver antecipadamente aquilo que de fato Deus já tem para nós. Então, quando nós assim fazemos, quando nós temos a extrema necessidade de viver aquilo que Deus tem, porém antes da hora, na verdade nós perdemos tudo. Então, quando Rebeca, ela ouve, ela corre e chama Jacó, e você sabe, eu não vou me deter na história, só estou contando alguns pontos para ficar fácil o entendimento da igreja no que Deus quer falar conosco. Rebeca chama Jacó e fala para ele: olha, teu pai vai abençoar a Esaú. E aí o que acontece? Jacó coloca pelo nos seus braços, se veste com roupa de homem de campo, porque Jacó não era homem de campo, Jacó era homem de tenda. E de verdade o Senhor escolheu Jacó para viver dentro de tenda. Jacó foi separado. O mesmo texto que vai dizer que o menor serviria ao maior, também vai falar o Senhor que amou o Senhor a Jacó e aborreceu a Esaú. Vai entender o Senhor. Não é que ele não tenha para você o que tu quer hoje, é porque ainda não é a hora. É só isso. É porque às vezes nós não conseguimos entender o princípio do tempo para que as coisas aconteçam. E há um princípio de tempo. Nem tudo vai chegar no seu tempo e na hora que você quer. E se chegar antecipado, vai dar ruim. Então Jacó agora ele entra, ele coloca pelo, veste de Esaú. E Jacó agora vai tomar a bênção, né? Tu sabe da história. Primeiro ele conversa com Esaú e vai vender por um prato de lentilha. Esaú, na extrema necessidade de comer, de fazer o quê? A necessidade de se alimentar fez com que Esaú vendesse a sua primogenitura, vamos colocar, vendesse os teus princípios. A necessidade de alimentar de Esaú fez com que ele vendesse e negociasse os teus princípios. Só uma palhinha aqui para vocês gravar isso. Cuidado com as tuas necessidades. Sabe por quê? Evangelista Wellington, presbítero Astor Patrick. Tem um monte de Jacó querendo comprar os teus princípios. Cuidado com as tuas necessidades. Porque o Jacó, ele sabe, diácono Daniel, o Jacó, ele sabe a hora certa de comprar os teus princípios. E ele sempre vem na hora que tu mais necessita. Então Esaú, ele chega e Jacó vai conversar com ele: irmão, tem o negócio da benção aí do velho aí, a benção da primogenitura. Esaú sentiu o cheirão do guisado, aquilo estava cheirando longe, e ele falou assim: então você trocar comigo aí, eu te dou esse guisado, já que tu está com fome, está necessitado de comer, te dou esse pratão de lentilhas aqui, esse guisado que eu fiz, e tu me passa a vez de ser abençoado. Naquela hora ali, Esaú estava tão necessitado de comer que ele ficou cego. Isso é fala minha, eu sempre falo com os irmãos aqui na igreja, que a necessidade às vezes nos força a tomar decisões precipitadas. A necessidade às vezes nos força a tomar decisões precipitadas. Talvez seria bom, mas não naquele tempo. Mas pela necessidade tu precipitou, e aí o que era para ser bênção se tornou maldição. Vamos voltar para Jacó. Esaú vende, e por conta de um prato de lentilha, tu sabe a história, ele passa a vez, ele vende e negocia os teus princípios. Mais uma vez, para tu gravar, sempre na tua necessidade, vai ter um Jacó preparado para comprar os teus princípios. Satanás, ele não vai vir com um garfo, com, desculpa a palavra e a fraqueza do vocabulário, com um rabo, chifre, né, com aquele bicão comprido, parecendo a cuca que ele tinha nos desenhos antigamente, né? Ele não vai vir dessa forma. Às vezes Satanás vem em forma de anjo, porque na verdade ele era um anjo, hoje deformado, mas ele se transforma e muitas das vezes parece um anjo bonito, né? Enfim, tu vai entender por que eu estou dizendo isso. Então,
Agora, o primeiro princípio que é quebrado aqui é o princípio do tempo. Por causa de Rebeca, ela entra agora, ela faz Jacó entrar e Jacó recebe a bênção da primogenitura. Jacó era escolhido por Deus, sim ou não? Deus tinha uma obra preparada para Jacó, sim ou não? Porém, tudo seria bom, perfeito e agradável no tempo do Senhor. O que acontece é que a maioria do Jacó, eles não querem esperar a hora de ser abençoado. Eu estava ali falando com o pastor Patrick, lembrando da mensagem de Elias e Eliseu, princípio de honra e princípio de tempo, está nesse texto. Primeiro, princípio da honra. Quando Elias é arrebatado aos céus, tu sabe da história, ele joga o manto para Eliseu. A unção é transferida de Elias para Eliseu. Elias e Eliseu, quando eles atravessaram o Jordão, sim ou não? Os bons de Bíblia sabem, foram atravessar o Jordão. Quando estava do outro lado do Jordão, o Senhor arrebata a Elias, sim ou não? Vem o redemoinho, carruagem, cavalo, fogo. E Elias é arrebatado aos céus. Eliseu grita, o manto cai. Eliseu agora pega o manto e ele vai ter que voltar para o outro lado do Jordão. Quando chega na frente do Jordão, o que Eliseu agora tem que fazer? O mesmo que Elias fez. O que Elias fez? Jogou o manto e ordenou que as águas se abrissem, e elas se abriram ao meio. Porém, agora, olha para tu ver. Eliseu foi levantado para ser sucessor de Elias, sim ou não? Foi a palavra, quem deu a palavra foi o Senhor ou não? Por que na hora de atravessar o Jordão, Eliseu, já volto para o texto agora de Jacó. Só estou falando sobre princípio de honra e princípio de tempo. Quando Eliseu chega diante do Jordão, olha a oração que ele faz. Deus de Elias. Assim como o Senhor fez com Elias, faz de novo. Tocou no Jordão e o Jordão se abriu. Por que Eliseu, Manu, ele não falou, meu Deus? Por que ele usou o termo Deus de Elias? Se ele já tinha sido levantado para aquele tempo. Porque Eliseu agora entendia, chegou o meu tempo, mas eu não estou aqui por causa do meu nome. Vou falar de novo. Eu preciso honrar aquele que Deus usou para honrar a minha vida. Princípio de honra. Cheguei aqui, é o meu tempo, porém, eu entendo que tudo o que aconteceu até aqui foi simplesmente por causa de Elias. Então isso é princípio da honra. Tem pessoas que... Deixa eu terminar. Não vou falar isso não. Escuta aqui. Tem pessoas que não sabem o princípio da honra. E eu estou te ensinando e falando sobre princípios, porque princípios são inegociáveis. Tem portas, missionária Helen, que só vai abrir para você, não é porque simplesmente é o seu tempo, é porque você está honrando quem te honrou um dia. O Jordão só abriu porque Eliseu agora honrava aquele que lhe honrou. Por isso que a Bíblia diz, honra quem honra, dá César o que é de César e honra quem honra. Tem muita gente que as portas não se abrem e eles querem forçar a porta a abrir. Então eles tentam passar pela porta antes do tempo e dá ruim. Sabe por quê, evangelista Wellington? Porque quando é o tempo e quando você é uma pessoa que entende o princípio da honra, as portas se abrem e Deus completa a obra e a promessa é realizada no nome de Jesus. Então fala para esse irmão, não negocie os princípios. Princípios são algo inegociáveis. Você não pode querer. Tem pessoas que já passou muita gente aqui na igreja e passa até hoje. Tem pessoas que ele não avançam, portas ministeriais na vida dele não se abrem porque eles não sabem honrar o princípio da honra. Eles não carregam o princípio da honra. Sempre que eu falo aqui na igreja, eu conto de onde eu vim, quem é o apóstolo que me consagrou, veio aqui no nosso aniversário e foi ele que me honrou e me consagrou apóstolo também. Sabe por quê? Porque princípio de honra não se quebra. Não é por causa do apóstolo Eli simplesmente, é por causa que eu aprendi a honrar aqueles que um dia me honrou. Então, se você quer ter portas abertas ministerialmente, honra.
pessoas que Deus colocou no seu caminho, porque talvez essa porta não está abrindo exclusivamente por sua causa, mas só por conta de um princípio o Senhor está te abençoando. Se é para Jesus, pode aplaudir e glorificar. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tudo, porque eu estou pregando sobre não negocie os teus princípios. Quando nós não entendemos, sabe o que acontece? Jacó agora antecipa a bênção. Jacó não é Elias e não é Eliseu. Agora Jacó vai na frente, ele toma a bênção do seu irmão. Ele pega aquela bênção e sabe o que ele tem que fazer? Fugir, porque agora Jacó e Rebeca acabaram de quebrar um princípio no mundo espírito. Esse princípio ele é perigosíssimo para nós que falamos ser homens e mulheres de Deus, porque nós podemos conquistar e também perder tudo se nós agimos dessa forma. O mundo espiritual, ele não age, ele reage, e ele vai reagir segundo o teu comportamento, a tua atitude e a tua honra. Então Jacó pega, agora depois de ser abençoado, todas as bênçãos que seria para Esaú, foi para quem? Foi para quem, irmãos? Jacó. Todas as bênçãos que seria para Esaú, agora ela vai para quem? Jacó. Então Jacó agora sai com tudo. Sabe para onde ele vai? Para o deserto. Porque Jacó agora, ele recebeu a bênção, porém o tempo não era o tempo, e ele tem que fugir. Porque o que ele queria não veio na hora. Ele tem que fugir. E sabe o que acontece? Jacó agora ele vai fugir, ele vai para o deserto de Padarã, porque ele vai se encontrar com seu tio Labão. Ele está indo para as terras de Labão. Só que o texto diz que no meio do caminho, lembra? Quando Jacó, ele cansa, ele deita, e a única coisa que ele tem é uma pedra para repousar a sua cabeça. Jacó agora deita e ele vai dormir, e Deus vai dar um sonho. E qual era o sonho? É o sonho de uma escada que topava da terra aos céus. E Jacó via anjos que subia, e anjos, por que anjos não desciam e depois subiam? Os anjos subiam. Aí Deus falou assim: Jacó, quer chegar aqui em cima? Aprenda com esses aí. São anjos celestiais, mas sobe degrau por degrau. Ah, Jesus, mereciam glória. Vou tomar água. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos ensinar que princípios da nossa vida são inegociáveis. Nesse tempo aqui, Jacó, evangelista e pastor, ele não tinha mais nada. Perdeu tudo. Olha para mim. Jacó no deserto de Padarã não tinha nada, não tinha bênção, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. Onde estava a bênção? Você não acabou de ser abençoado? Isaac não liberou sobre a tua vida a bênção da primogenitura? Por que agora tu perdeu tudo? Porque é assim que Deus trabalha. Quem não aprende a viver por princípio, Deus leva no deserto para perder tudo, para ensinar que princípio não se negocia. Não é porque Esaú vendeu os teus princípios por um prato de lentilha que você que Deus chamou, ele vai permitir. Não é, vou falar de novo. Não é porque Esaú vendeu que as coisas vão continuar dessa forma. Talvez para Esaú, Deus aceitou e o tempo foi tratar com Esaú. Mas você que é servo, você que é escolhido, você que é chamado, o céu já está dizendo nessa noite: não negocie os teus princípios, não negocie os teus princípios. Honra o Senhor teu Deus em todas as coisas. A igreja de hoje precisa aprender não negociar princípios, porque todas as vezes que eu negocio princípios para poder chegar antes do tempo naquilo que eu quero, Deus me leva no deserto, tira tudo, sobra eu e Deus, e ainda bem que tem Deus ainda, porque ai de nós se no nosso deserto da vida não estivesse o Senhor. Igreja, por exemplo, eu estou pregando para mim, igrejas, por exemplo, que às vezes negocia princípios para poder chegar aonde quer, está entendendo? Antes do tempo, sabe o que Deus faz? Ele vem e arranca tudo. Não, tu vai chegar, mas não é com a força do teu braço. Tu vai chegar, mas não é da tua maneira. Tu vai chegar, mas não é do teu jeito. Vai chegar do jeito que eu te ensinar. Você vai valorizar cada dia, cada tempo, cada minuto da sua vida para viver aquilo que os céus têm reservado. Está entendendo isso? Jacó agora não tem mais nada. E ele vai
para as terras de Padan. Olha o que acontece, chegamos no texto. Jacó chega na casa do seu tio Labão. A primeira pessoa que ele vê era Raquel. Raquel estava alimentando as ovelhas. Olha para cá, Raquel linda. A Bíblia diz que Raquel era linda, semblante lindo e corpo bonito, e era pastora. Para alguém que Deus tem um chamado, olha o pratão aí. Quer coisa melhor? Deus te chamou, Jacó. A sua pastora está preparada para você. Linda Raquel. Era uma das mais lindas da terra. E pastora de ovelha. Para quem tem ministério, quer coisa melhor do que isso? Olha os céus preparando. Jacó se encanta. E ele fala assim: tio, essa eu quero para mim, é minha. Essa eu quero. Só que Jacó, ele aprendeu a viver quebrando princípios. Tem algum problema Jacó amar a Raquel porque ela era linda? Não. Porque ela tinha um corpo formoso? Não. Esse não era o problema de Jacó com Raquel. O problema de Jacó com Raquel é que Jacó era mais nova. Então Jacó, para ter Raquel, ele ia ter que quebrar outro princípio. Olha para mim. Jacó chega e fala: tio, eu quero ao tio Labão. É sua. Trabalha 7 aninhos. Quantos anos? Gente, é sério, Jacó, para ele 7 anos por causa de Raquel era 7 dias, meu irmão. Ei, Jesus, um Boeing desse aí, 752, eu trabalho 14 anos para ter. Jacó, apaixonado, olhou assim: quantos anos? 7. Começa a trabalhar que dia? Agora, se quiser. Vamos hoje, que já é um dia a menos amanhã. E Jacó trabalha 7 anos por causa de Raquel. Quantos anos? 7 anos. É sério, a paixão e o amor era tanto que eu quero crer que Jacó nem viu os anos passar. Porque quando a gente faz algo que ama ou por amor, a gente não vê o tempo, mano. Vou falar de novo. Quando eu faço por amor alguma coisa para o Senhor, sabe, eu não vejo o tempo. Eu não me preocupo porque eu estou pregando 2, 3, 4 vezes na semana. Eu não me preocupo porque eu estou cantando terça, sexta, sábado, domingo. Não, não, não. Quando eu faço aquilo que eu amo fazer, o tempo voa. É prazeroso, é privilégio. Eu entendo tudo aquilo ali como oportunidade de Deus. Então você está entendendo isso nessa noite? Só reclama do tempo quem não tem amor no que faz. Só reclama do tempo quem não ama o que faz. Eu prego segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sabe por quê? Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu nasci para ser pregador. Eu nasci para ser o evangelista. Quando você ama, o tempo voa. Não tem peso. Jacó, olha para cá, Jacó. Você vai ter que dar duro, também vai ter que mexer com gado, com boi, com ovelha. Tá achando que a vida aqui é fácil no campo, Jacó? Tem certeza que tu quer isso aí 7 anos por causa de Raquel? Jacó, meu irmão, se tiver que rachar lenha todo dia, deixa comigo. Joga um machado afiado na minha mão, todo dia eu vou rachar lenha. Por causa dessa mulher aí, eu vou rachar lenha todo dia, toda hora. Porque Jacó estava apaixonado. Passaram 7 anos, parece que é rápido, né? Não, só parece para quem está contando a sua história, mas para quem está vivendo ela, sabe a eternidade que causou. Olha aqui, Jacó então trabalha. Aí a Bíblia diz, chegamos no texto que nós lemos agora, olha para mim. Chegamos no texto que lemos. Jacó agora trabalhou 7 anos. Chegou para Labão, 7 anos combinado, está feito. Aí Labão, tá certo. Quero casar assado, Labão. Tudo bem. Prepara a Raquel então, que ele prepara toda aquela festa, eu imagino. A festa para a mulher da sua vida, o que esse Jacó não fez. E assim, olha, tudo que Jacó colocava a mão prospera. Peraí, tudo que ele punha a mão prosperava. Sim ou não? Ele não precisava de estar nas terras do Labão. Porque a promessa não estava na terra, a promessa estava em Jacó. Então ele não prosperou no deserto, porque no deserto não era o tempo da prosperidade. Está segurando, hein? Estou falando sobre princípio. Não negociar os seus princípios, porque tem tempo para todas as coisas.
Então Jacó agora ele está próximo, trabalhou 7 anos, tudo que Jacó punha a mão crescia, multiplicava, era igual a José, igual o filho que vai ter depois. Plantou, nasceu, encheu de muda, de fruta, é assim. As vacas multiplicavam, as ovelhas, era assim. Jacó colocava a mão e Labão só olhava, rapaz, esse cara, ele é abençoado. Como que esse homem estava sem nada no deserto? Não dá para entender. Como? Eu penso que Labão olhava para ele e falava assim, como que esse rapaz estava no deserto só com a botijinha de azeite e um pãozinho salvado? Porque tudo que ele põe a mão prospera. Labão, já sei. Pegou a Leia, pegou quem? A feiozona. Tadinha, eu não quero abençoar a Raquel para desqualificar a Leia, mas a Bíblia diz que a Leia, ela tinha os olhos amortecidos. A gente chama de vesgo, zaroi, caoia. Não, mas ela, o semblante pesado. A Leia tinha um semblante carregado. Olha para mim. A Leia tinha um semblante carregado, pesado. A Leia não tinha beleza, a Leia não tinha formosura. Mas Labão pega a Leia e coloca em Jacó agora, vai passar a noite depois de beber demais. E eu penso, já não estava vendo ninguém mais. E agora ele vai passar de manhã cedo, Jacó acorda. Entramos no texto. Jacó acorda e quando ele olha, ele passou aqui. Não, eu trabalhei 7 anos pela bênção. 7 anos pela aquele bong. Esse teco-teco agora. Que é isso? Só eu para a Leia e a Leia tadinha que era a noite da vida dela. E Jacó, o pior momento da vida dele na parte da manhã. Jacó levanta agora, sabe o que ele faz? Já com Daniel e Natália. Ele vai lá no seu tio Labão, Natália. Sabe o que ele vai falar para Labão? Ei, Labão, eu não te servi 7 anos? Olha o que tu está fazendo comigo. Ei, olha para cá, pensa comigo. Olha quem está falando. Ô Labão, é sério que você fez isso comigo? Eu não dei a minha palavra para você? Dei. Por que você não cumpriu com a sua? Olha quem está chamando a atenção. Ei, vocês não estão prestando atenção? Olha quem está chamando a atenção de Labão. Ô Labão, foi por causa de Leia ou por causa de Raquel? Não está certo, você trabalhou 7 anos por causa de Raquel. Ué, e como tu faz isso comigo? Já viu? Tem pessoas que ele vive quebrando o princípio e ele quer te corrigir. Eu vou falar. Tem gente que negocia seus princípios toda hora, o tempo todo, mas ele quer sempre lançar na sua face quando você faz alguma coisa que diante dos olhos deles ou dela é errado. Irmãos, os maiores quebradores de princípios somos nós, servos de Deus. Você todos os dias tu quebra um princípio da sua vida. Todos os dias. Por exemplo, a Bíblia diz, orai sem cessar. Quantos aqui oram o dia inteiro? Levanta a mão, os oradores aqui. Tá vendo? Princípio quebrado. A Bíblia não manda você orar? Daniel não orava quantas vezes no dia? Quantas? Quantas vezes tu ora? Quando tu começa a tua oração, como tu começa? Como tu começa a tua oração? Sabia que tem um princípio para a oração? Jesus ensinou lá em Mateus. A oração tem que começar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que Jesus está ensinando? Não comece a oração sem enaltecer primeiro o nome do Senhor. Aí tu já chega assim, Senhor, pequei o dia inteiro, me perdoa, mas Pai, se o Senhor puder me abrir a porta, papai, abre a porta para mim daquele emprego. É sempre assim. Até na oração nós quebramos princípios. Olha para tu ver outro princípio espiritual que tu quebra na sua oração. Aí depois, Jesus ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, está na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Enalteceu a Deus, agradece o dia. Princípio, gratidão. Porque se tem algo que é abominável aos olhos de Deus é murmuração. Tu comeu hoje, eu só tinha pão com manteiga, mas agradeceu o pão com manteiga? Se não agradeceu, acabou de quebrar um princípio. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Aí tu vai, perdoa as nossas, assim como nós perdoamos nós. Tu perdoa mesmo? Se não perdoa, quebrou mais um princípio. Você está entendendo por que tem portas que não se abrem para a nossa vida? Porque a gente ora o que não vive
a gente prega o que não vive, a gente cobra o que não fazemos. É sempre assim. Aí Jacó viveu a vida quebrando princípio, tanto naturais quanto espiritual. Agora chega para Labão: não é possível que você fez isso comigo. Aí Labão: eu fiz. Olha que lindo isso aqui, olha para mim, gente. Olha que lindo isso aqui. Labão fala assim: ô Jacó, deixa eu te falar uma coisa. Versículo de número 27 do capítulo 29, se eu não estiver enganado. Aqui na nossa cidade tem princípio. Tu entendeu isso aí? Como assim, Jacó? Aqui na nossa aldeia tem princípio. A mais nova não casa antes da mais velha. Aí Jacó: tem o quê? Ultimamente eu não estou sabendo muito o que é isso não. Aí Labão: eu imaginei, mas agora vai aprender. Ei, para todo Jacó Deus tem um Labão preparado para ensinar. Ei, vou falar de novo. Não preocupa com esse Jacó que saiu, que não honrou, que não conseguiu enxergar aquilo que Deus te usou para fazer. Não preocupe, irmão, o teu dever é orar, porque para todo Jacó Deus tem um Labão preparado para ensinar. Tá entendendo? Aquilo que Jacó não aprendeu a vida toda, agora o Labão vai ensinar depois de velho. Se você entra ano e sai ano, não aprende nunca honrar as pessoas, tem o princípio da honra. Deus tem um Labão preparado para tudo. Olha para cá. É Labão. Aqui a filha mais nova não casa antes da primeira. Por quê? Porque nós temos um princípio. Olha para mim. Nós temos um princípio. Aí Jacó: mas e aí? Para resolver o nosso negócio agora, como é que faz então? Aí Labão: trabalha mais 7 anos e daqui mais uma semana eu posso te entregar a Raquel. Mas antes da Leia casar, eu não posso te dar a Raquel, porque é princípio. Gente, o cara era para ter sido abençoado lá no deserto. Agora ele vai trabalhar mais 7. Quantos? 7 por Leia. Na verdade ele nunca trabalhou por Leia, ele sempre trabalhou por Raquel. 7 por Raquel e mais 7 por Raquel. 14 anos esse homem trabalhou pela mulher que ele amou. 14 anos. Sabe o que ele faz? Tá certo, eu vou trabalhar. Olha para mim. Se é assim que Deus vai me ensinar a viver princípios, eu preciso aprender. Ele vai trabalhar 14 anos agora para ter a Raquel como esposa. Era apaixonado ou não era? Já pensou um amor desse? Tem casal que não vive 10 anos junto. Imagina o Jacó 14 anos para ter. Valoriza essa que Deus colocou do seu lado. Segura a sua aí e fala, porque tem um monte de Jacó aí trabalhando para ganhar. Olha para mim. 14 anos agora ele vai trabalhar. Uma semana depois que ele fez o contrato, trabalhar mais 7 anos, fala para esse irmão assim: o culto não vai terminar assim não. Deus só está nos ensinando para quando o céu se abrir, você está preparado para receber. Agora, Jacó recebe Raquel. Jacó recebe quem? A amada dos seus olhos. Raquel, linda, diante dos olhos de Jacó. Raquel tinha tudo, mas na estratégia de Deus, Raquel não tinha nada. Vai Raquel para a casa de Jacó. Quando Raquel entra na casa de Jacó, sabe qual é o primeiro comportamento de Jacó? Desprezar Leia. Vai quebrar mais princípio. Parece que 14 anos não foi suficiente. Gente, olha para mim. Tem Jacó que não aprende nunca. Ele vai morrer quebrando princípio. Ele vai morrer desonrando pessoas. Eu não sei porquê, não era sobre isso que eu ia falar. Eu estou falando sobre negociar os princípios. Olha para mim. Agora, quando Raquel entra, Jacó vai desprezar Leia. Vai desprezar quem? Versículo de número 31, Camille, que nós lemos agora, do Gênesis capítulo 29. Diaconisa Natália. Olhou o Senhor para Leia e agradou do coração de Leia. Olhou o Senhor para Leia e fez a madre de Leia abrir.
Você sabe que nessa época, aqui nesse tempo, e até hoje para o judeu, você quer ver um judeu falar que ele é bem sucedido, é se ele tem muitos filhos. Um judeu, quando a esposa não pode lhe dar filhos, a casa é tida como amaldiçoada. Mas quantos mais filhos, missionária Cláudia, tu tem em casa, para um judeu, mais rica você é, mais abençoada você é. É por isso que tu não parou de fazer menino, porque menino é herança do Senhor, é tu se enriquecendo de verdade. Então, olha para mim, temos Raquel, chegamos onde eu quero, temos Raquel e temos Leia dentro da casa. Diante dos olhos de Jacó, Raquel tinha tudo que o homem precisava. Diante dos olhos de Jacó, Leia era desprezada porque Leia não tinha o que oferecer. Diante dos olhos de Jacó, ele trabalha 14 anos, porque Jacó, ele nunca trabalhou por Leia, ele sempre trabalhou por Raquel. Ele teve a Leia, mas o seu trabalho foi por Raquel. Diante dos olhos de Jacó, a Raquel era a mulher dos teus sonhos, mas na estratégia de Deus, Leia era quem o Senhor ia usar para continuar trabalhando no caráter daquele homem. Diante dos olhos de Jacó, entrou agora a pessoa certa dentro da casa. Diante dos olhos de Jacó, quem não era para estar era Leia. Diante dos olhos do Senhor, entrou a pessoa errada, e a pessoa que era para estar no projeto e propósito de Deus estava lá o tempo inteiro. Porque diante dos olhos de Jacó, ele se vende por causa da beleza. Fala a verdade, quantas vezes nós somos enganados por conta do estilão? O cara chegou aqui, terninho fino, fala mansa, aí tu pensou assim, é bênção. Tu já foi abrindo as portas e botando para dentro da sua casa, né? E não vem falar não, que eu sei que todo mundo faz isso. Aí tu olhou para a aparência e julgou, não, esse é um santo, olha, essa é uma santa. Diante dos teus olhos, sim, parecia e parece, mas quem conhece o coração está olhando e dizendo, tu está enganado. Tu está tão acostumado a quebrar princípio para ter as coisas antes da hora, que não conseguiu enxergar que o que entrou na tua casa não está no meu propósito. Aí, com o tempo passa, porque o tempo sempre mostra e revela, aí tu vai ver que essa que tu pensou que era, nunca foi. Nunca foi. Aí sabe o que acontece? Tu vai ficar assim, Senhor, então, olha para mim. Então o que acontece? Jacó olhava para Raquel, tinha tudo. Olhava para Leia, não tinha nada. Mas os céus olhavam e a Bíblia diz que Deus se agrada de Leia, e ele vai fazer agora Leia ter filhos. Ele vai fazer Leia dar filhos a Jacó. E Leia vai ter 50% dos filhos das 12 tribos de Israel. Leia vai ter 7 filhos, 6 homens, e ela vai ter uma menina. Então Leia começa tendo filhos. Ela dá a ele primeiro Simeão, e depois vem Rúben, e depois vem Levi, e depois vem Judá. E assim continua Leia. Leia tendo filhos, se enriquecendo e dando, mas mesmo assim, os olhos de Jacó é sempre voltado para Raquel, a ponto de Raquel começar a gritar, ei, Jacó, me dá filhos senão morro. Aí Jacó agora nervoso porque nada está acontecendo, ele vai falar para ela assim, porventura eu sou Deus para poder fazer tu gerar? Se Deus não te fazer gerar, sou eu que vai fazer. Agora o Jacó está começando a aprender que as coisas no tempo de Deus, elas são boas, elas são perfeitas e elas são agradáveis. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ei, irmão, quantas vezes você, talvez eu estou pregando, agora eu vou começar a pregar, talvez eu estou começando a pregar para alguma Leia que entrou aqui nessa casa hoje, que está desprezada dentro da casa, porque as pessoas olham para você, não vê beleza, não vê formosura, mas o céu está te achando nesse lugar e está dizendo assim, olha, você tem tudo o que eu preciso. Por quê? Porque sempre que o pai olha para casa, sabe o que ele busca? Ele busca verdadeiro, alguém com o coração é segundo o coração do Senhor. Leia não tinha beleza, Leia não tinha formosura, Leia não chamou a atenção de Jacó, mas segura essa, Leia com a sua humildade, ela chama a atenção do céu. Leia com a tua humildade, ela chama a atenção, a ponto de Deus olhar e falar, vou te abençoar, vou te enriquecer, vou te abençoar, vou te enriquecer. Aonde estão as Leias desprezadas dessa noite? Ei, olha para mim, não adianta desprezar
aquele que Deus escolheu para ser abençoado. Eu vou falar de novo, não adianta querer colocar para fora quem os céus colocou para dentro da casa. Não adianta desprezar esse que Deus colocou do teu lado, não adianta desprezar, quando na verdade o Senhor o colocou no teu caminho. Jacó olhava e sempre rejeitava. Sabe qual era o problema de Leia? O problema de Leia é que ela sempre queria envolver alguém na bênção que o Senhor estava lhe dando. Olha para mim, porque Leia também vai aprender. Quando Leia tem o Simeão, ela vai falar assim: agora Jacó vai olhar para mim, porque aprove a Deus me dar filho. E Jacó continua do mesmo jeito. Depois Leia, ela vai ter Rúben. E sabe o que acontece? Aí ela olha e fala assim: agora eu vou ter o coração de Jacó. Aí vem Levi, agora eu vou ter. Aí vem Judá, agora eu vou ter. Aí o céu está dizendo: Leia, tu não precisa de ter o coração de Jacó, se o do Senhor tu já ganhou. Abacandaraia, alabraçúria. Você está entendendo isso? Porque está preocupado com o coração desse e dessa, se o coração do Pai tu já conquistou para ser abençoado. Está entendendo isso aqui? Você está entendendo o que os céus está dizendo? Quantas vezes nós rejeitamos pessoas, desprezamos pessoas, porque nós ficamos assim, olha, igual juiz sentado na poltrona da igreja. Olha, canta bem, canta mal, prega bem, prega mal, sabe orar, não sabe, tem boa oratória, tem boa dicção, tem boa eloquência. Olha para tu ver, tem um sermão bom. Quantas vezes vocês estão sentados no banco e desprezando, porque as pessoas não encheram os nossos olhos? Ei, Jacó, tu vai aprender a valorizar, por mais simples que seja, esse irmão e essa irmã que Deus colocou do seu lado. Irmãos, nós precisamos aprender princípio de honra. Você não honra a pessoa só porque tu acha que ela merece. Você honra porque é necessário. Porque nós aprendemos que se eu honro, eu sou honrado. Nós aprendemos que se eu me humilho, Deus me exalta. Existem alguns princípios que nos faz honrar pessoas que os céus colocam ao nosso lado, independente se essa pessoa é linda, bonita, perfeita ou imperfeita. Talvez você ainda não conseguiu entender. Por que, Senhor, esse aí? Por que essa aí? Olha para mim. Leia, desprezada por Jacó e desprezada por Raquel, porém Leia estava nas mãos do Senhor e gerando um filho atrás de outro. Aí eu vou falar isso aqui. De que adianta, olha para mim, do que adianta ter beleza, falar bem, vestir bem, andar bonito? Posso falar? Mas é infrutífero. Que adianta ter a beleza de Raquel quando caça fruto não tem? Que adianta ter a beleza de Raquel quando caça fruto não tem? Sabe o que me ama os 10 espias que foram ver a terra? É porque foram 10. Quantos? 10, sim ou não? 10, espiar a terra de Canaã. A Bíblia diz que só 2, quantos? Trouxeram frutos de lá. E os 2 que trouxeram frutos, quando os outros 8 estavam espraguejando a terra, sabe o que acontece? Melhor, quando os 10 estavam espraguejando, eram 12. Eram 12 líderes de cada tribo. Quando os outros 10 estavam espraguejando, dizendo: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas os homens são assim, são assados. 2, quantos? Levanta a voz e fala assim: calai-vos. A Bíblia diz que Caleb e Josué faz calar o povo. E por que ele faz calar? Ele fala assim: se tu não tem fruto para mostrar, eu tenho, tá aqui, o cacho de uva, carrão, 2 homens para carregar, 2 homens, eu e Caleb carregamos aqui, ó. Sabe por quê? Porque se você não tem fruto para falar, não discuta comigo, não venha falar das bênçãos do Senhor na tua vida. É assim que os céus está dizendo: quem não tem fruto tem que ficar calado. Sabe por quê? Não adianta ter beleza e não frutificar. Não adianta ser belo, mas não gerar. Deus está levantando, recebe. Levanta a mão para tu receber isso. Deus está levantando uma igreja, uma geração frutífera nessa terra.
Talvez não vamos ter a maior beleza dessa cidade, mas vamos ser um povo que vai frutificar nessa terra pelo poder do nome de Jesus. Talvez não vamos chamar a atenção das pessoas aí fora por causa da beleza estética externa ou interior que temos, exterior que temos, mas vamos chamar a atenção dos céus, e isso basta. E Deus vai te fazer gerar, Deus vai te fazer multiplicar, Deus vai te prosperar. Raquel era bela, mas era infrutífera. O tempo passa, Jacó tem que ir embora. Eu encerro agora. Jacó tem que pegar as suas esposas agora, e ele tem que ir embora. Leia gera 50% das filhas de Israel. Raquel e a outra concubina geraram 16%. Raquel só deu luz a José e Benjamim, que era para ser Benoni, e ele troca e coloca Benjamim. Porém, olha para mim, quando ele está indo, ele tem que trabalhar mais 7 anos para sair agora. Então de 14 se tornaram 20. Jacó pega a galerinha toda e vai voltar, porque agora ele tem um encontro com o seu irmão Esaú. Olha para mim, 21 anos depois, Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú, aquele que ele tomou a bênção. Agora Jacó está rico, fazendeiro, muita gente, muito gado, muito homem, muitos filhos. E ele está andando de novo no deserto, porém, agora ele está no deserto. Ele está onde? Porém enriquecido. Porque agora Jacó estava no deserto e estava no tempo de Deus. E tinha aprendido a viver princípio da honra. Você sabe da história, Raquel morre, Jacó fica desiludido, porque perdeu depois de uns anos a mulher da sua vida. Mas a Léia continua, os anos passam. Jacó aprendeu tanto sobre o que é honra e o princípio da honra, e não negociar os teus princípios, que olha para mim, quando Jacó vai morrer, eu quero crer que está no capítulo 49 do Gênesis. Quando Jacó vai morrer, ele pede aos filhos que façam juramento para ele. Jacó não pede para ser enterrado do lado dos ossos de Raquel, mas a vida dele era Raquel, sim ou não? Jacó fala assim: olha, me enterra aonde Abraão e Sarai está enterrada, me enterra aonde Isaac e Rebeca estão enterrados, e se possível, me enterra do lado dos ossos de Leia. Olha para mim, é por isso que Salomão vai dizer, Kerno, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Não adianta começar bem e terminar mal. Tem que terminar bem. Quando Jacó pede, evangelista Wellington, para ser enterrado do lado de Leia, Jacó no mundo espiritual, ele está mandando uma mensagem assim: aprendi. Eu aprendi que até os últimos dias da minha vida, eu preciso honrar quem sempre esteve do meu lado. Aprendi. Eu aprendi que a beleza, a formosura, não é o melhor de tudo em uma pessoa. É caráter. Olha para cá. Se tu fosse a Leia, ficaria na casa com a Raquel te azucrinando, com a Raquel te desprezando? Se tu fosse a Leia, vocês estão entendendo que Deus está falando conosco? Se tu fosse a Leia, tu ficaria na casa que a Raquel olhava para você com o olhar assim: varra a casa porque você nasceu para ser faxineira, limpa o banheiro, tu nasceu para limpar banheiro. Aí ia lá, usava e deixava até sem dar descarga, só para humilhar. Tu ficaria nessa casa? Está entendendo por que Leia foi honrada?
final da sua história. Eu te confesso que eu não sei onde Raquel foi enterrada, mas está escrito. Mas a história de Jacó termina do lado de quem ele começou. Quem vai decidir o final dessa história faz assim: sou eu. Quem vai decidir o final dessa história faz: sou eu. Vai ser Leia ou vai ser Raquel? Agora, você sabe o que é interessante de tudo isso? Que tanto a Leia como a Raquel, que era linda, na sua velhice, fica tudo igual e vai para o mesmo lugar. Irmão, talvez hoje o Senhor só trouxe uma palavra para te fazer pensar sobre quais princípios você está negociando. Jacó foi o único na Bíblia com 3 nomes. Já pensou? Kerlon, uma pessoa ter 3 nomes? Jacó teve 3. Jacó, para Isaac ele foi Esaú. Quando o Senhor apertou, ele perguntou: quem é você? Porque lá era Esaú, agora lá no Val de Jaboque o anjo pergunta: quem é você? Aí ele fala assim: Jacó. Aí Deus fala assim: então agora eu vou mudar, já que tu gosta de mudar de nome, agora vai ter o que eu quero, tu vai chamar Israel. Então ele foi Esaú, ele foi Jacó, mas sabe como ele terminou? Sendo Israel. Sabe por quê? Nunca é tarde para aprender. Cutuca esse irmão e fala: nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Você não precisa passar pelo deserto para aprender. Talvez você pode aprender com esse e com essa que está do seu lado. Eu disse que hoje o importante é você não negociar os teus princípios. Ei, Jacó, em alguns momentos ele mudou até de nome, só para viver princípios que não era para ele. Não negocie. Tem Jacó querendo mudar o teu nome, mudar o teu jeito, mudar a tua história. Em nome de Jesus, não caia no laço desse Jacó. Toda vez que o Jacó querer te fazer negociar um princípio teu, tu lembra dessa passagem, lembra dessa mensagem e fala: não posso negociar os meus princípios. Eu sei, não, mas tu já era para estar longe, já era para acontecer. Aí tu vai dizer: não, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável, porque eu sei que por mais que hoje eu sou desprezado por alguns, os céus estão de olhos para mim, os céus estão em volta, a minha vida está dizendo: permaneça, Leia, permaneça, não desista, não pare, não se entregue. Urabacanda na vassoura, Maia. Sabe por que Leia foi honrada no final da história de Jacó? Só porque ela decidiu e viver a vida dela, seguir para frente, sem olhar para trás. Ei, irmão, deixa eu te falar, já falei domingo passado: quem anda olhando para trás é caranguejo. Tu tem que seguir, tu precisa avançar, independente da luta, da dificuldade, das adversidades. O céu está dizendo: tu precisa continuar. Gera hoje, gera amanhã, gera depois, gera depois. Deus vai te dar, Deus vai fazer, em nome de Jesus. Quando a igreja entender. Fala para esse irmão que está ao seu lado: não desista. Não desista. Permaneça. Precisamos aprender. Não negocie os teus princípios. Não é porque alguém é mau caráter contigo que tu vai ser também. Não é porque fulano, ciclano não presta, tu também vai entrar no rolo. Vai dizer: não, 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 eu sou diferente. Eu já tive nome trocado de Esaú, mas e agora Jacó, e hoje eu sou Israel. Eu sou aquele que luta e vence. Eu sou aquele que o céu escolheu para vencer essa batalha. Olha para mim, o teu nome vai terminar em Israel. Sabe por quê? Você é aquele que os céus escolheu para vencer essa batalha, para vencer essa batalha, para vencer esta batalha. Uramacandarabacaraba. Levanta as mãos, fica de pé, adorando ao céu. Não negocie o teu ministério. Não negocie a tua chamada.
Não negocie a tua casa. Não negocie os teus princípios. Simplesmente para viver aquilo que tu acha que é o melhor para a sua vida. Talvez pode ser sim o melhor para a tua vida, mas ainda não está no tempo. Então aprendemos essa noite. Deus tem o melhor para ti. Pode colocar essa canção e eu vou orar. Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para ti.